Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 233ª Sessão Ordinária de Julgamento do CAD, realizada em 14 de agosto de 2024. Antes do início da sessão, foi realizada a cerimônia de posse do Superintendente-Geral, Alexandre Barreto, e do Procurador-Geral do CAD, André Freire, com participação de autoridades como a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e o professor e também ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano de Azevedo Marques. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, responsável pelo IBRACast. Gostaria de cumprimentar meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacalha. Oi, Flávia, bom estar de volta. Bom estar aqui com você também, Alê, e eu também gostaria de cumprimentar a nossa convidada de hoje, que é uma advogada que eu gosto muito e tenho certeza que contribuirá imensamente para o debate e comentário desses processos da pauta dessa sessão. E ela é ex-presidente do IBRAC, a única presidente até o momento, a única presidenta mulher do IBRAC, a doutora Cristiane Zarzur. Ela possui especialização na Fundação Getúlio Vargas em Direito da Concorrência, possui experiência internacional, tendo trabalhado em Washington. Cristiane também ingressou no Pinheiro Neto Advogados em 1992, tendo se tornado sócia no Pinheiro Neto em 2006 e continua lá até hoje. Ela presta assessoria a empresas nacionais e multinacionais, associações de classe e outras entidades em matérias de concorrência, tendo atuado em casos emblemáticos no setor. Bem-vinda, Cris, será um prazer dividir esse episódio com você. Obrigada, Flávia, é um prazer. Obrigada, Ale, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Cris. Bom, vamos passar aqui para os comentários da nossa pauta. Eu vou passar a palavra para você, Cris, começar comentando o processo administrativo 08700002066 de 2019, dígito 77. Então, esse caso é um caso bastante relevante, a começar pelo setor econômico envolvido, né, que é o mercado financeiro e de meios de pagamento, que notoriamente está no foco da atuação, da atenção das autoridades concorrenciais e regulatórias, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, uma evidência importante da relevância desse segmento e desse caso especificamente é o fato de que é um caso antigo, é um caso que envolve práticas que remetem a 2019 e são práticas que duraram pouco tempo, mas são práticas que foram adotadas por players relevantes e verticalizados no segmento financeiro, né, nas atividades de credenciamento e de prestação de serviços financeiros. Então, envolve uma discussão muito importante relacionada à verticalização no mercado financeiro, no segmento financeiro, e ao abuso de eventual posição dominante por esses players em condutas unilaterais, né? Então, nós estamos agora numa fase onde já houve uma decisão da Superintendência Geral entendendo que as práticas não seriam ilícitas. O caso, naturalmente, foi para o tribunal. Houve um voto do conselheiro relator que, ao contrário da superintendência e do Departamento de Estudos Econômicos, que também foi envolvido no caso, entendeu que as práticas eram, sim, problemáticas e anticoncorrenciais, e proferiu seu voto nesse sentido, mas entendendo que, por haver uma divergência de interpretação das práticas, não caberia a aplicação de uma penalidade. Na sequência, o conselheiro Vitor Fernandes pediu vistas e cabe a mim agora comentar o voto do Vitor, que tem exercido um papel bastante relevante, na minha visão, no tribunal, na medida em que ele tem procurado fazer um apanhado, né, nos casos em que ele opina, da jurisprudência e da doutrina sobre
as questões jurídicas envolvidas e aplicando aos fatos específicos sendo investigados. Então, aqui ele partiu do tema base, que é um caso de conduta unilateral e abuso de posição dominante, e trouxe várias considerações bem importantes nessa análise que passam por coisas relativamente básicas, como definir propriamente o mercado relevante afetado, para depois mergulhar na investigação de que práticas nesses mercados relevantes deveriam ser investigadas, né? Passando depois para os testes jurídicos que deveriam ser utilizados para aferir se houve ou não um abuso de posição dominante. Então, de novo, foi um caso, um caso, porque ele está ainda em andamento, onde houve uma instrução bastante complexa, bastante aprofundada, e até por conta de existir uma certa divergência na visão das práticas que deveriam ser investigadas, quando se compara a posição da Superintendência Geral com a posição do Departamento de Estudos Econômicos, que de certa forma foi a posição que o conselheiro relator adotou, o conselheiro Vitor, ele mesmo diz que isso gerou o interesse de aprofundar a análise dele do caso, então ele pediu vistas. Num voto bastante longo e bastante aprofundado, aqui vai ser difícil a gente falar de todos os detalhes desse caso, recomendo muito a leitura do voto que já foi divulgado. O conselheiro relator entendeu que houve, de fato, um abuso, a prática investigada deveria ser o suposto abuso de posição dominante das partes na oferta de descontos em pacote. As práticas envolviam antecipação de recebíveis, né? Nessa relação entre as credenciadoras e os estabelecimentos. Para os estabelecimentos que tivessem domicílio bancário na instituição financeira verticalmente integrada à credenciadora, né? Essa prática no direito americano é conhecida como mixed bundling, e ela se assemelha, mas ela também se diferencia do que seria uma venda casada, né? Então, na visão do conselheiro relator, isso aí começa a parte bastante interessante do voto dele, onde ele entende que essa prática precisa ser investigada, mas os testes jurídicos próprios aplicáveis à prática de venda casada não seriam aplicáveis aqui. Da mesma forma como a oferta de um pacote de serviços, né, o mixed bundling, com descontos, também não poderia usar os mesmos testes jurídicos que se aplicam aos casos de preço predatório clássico, né? O que no caso é até bom, porque os casos de preço predatório são muito escassos na jurisprudência do CAD. Mas foi um exercício bastante único, e ele mesmo menciona que houve um caso no passado que foi resolvido em TCC, então não houve nem sequer uma avaliação de mérito. Mas o conselheiro ele é bastante cuidadoso ao avaliar as teorias de dano decorrente da prática de descontos em pacote, né, que também é uma prática não muito... Imagino, eu não me lembro de ter visto casos no Brasil envolvendo práticas de desconto em pacote. E aí ele nomeia ou elenca dois tipos de riscos, né, os riscos de alavancagem no mercado de oferta de serviços financeiros pela instituição financeira, né, por conta dos descontos oferecidos, e os riscos de exclusão na outra ponta das credenciadoras por conta desse benefício oferecido por essa credenciadora específica. Então, assim, um pouco diferente do que acontece na análise típica de venda casada, ou seja, se você está vinculando a compra de um produto à aquisição do outro, aqui ele avaliou se os concorrentes no mercado de credenciamento, ou melhor, ele avaliou se a oferta da credenciadora investigada, era uma oferta irresistível para os estabelecimentos, no sentido de que não existia se ele avaliou se não existiriam outras ofertas tão atrativas e tão apelativas do ponto de vista comercial para os estabelecimentos, de forma que não houvesse uma opção, né? Então, o que ele chamou de análise do elemento de coercibilidade. E aí ele constatou, depois de toda essa instrução bastante profunda, que não havia elementos nos autos que demonstrassem
que não havia outras ofertas semelhantes, e muito pelo contrário, pelo que foi apurado nos testes de mercado, que outros players concorrentes ofereciam alternativas até mais atrativas do que o programa da credenciadora investigada. Inclusive, o conselheiro entende que o fato de se vincular a opção de se adotar o domicílio bancário da instituição financeira verticalizada seria não um benefício, mas sim um ônus para aquele estabelecimento que optasse por adotar aquele domicílio bancário em troca dos descontos em pacote. Então, toda a análise é muito baseada em fatos, né? Então, isso é um ponto muito positivo da análise que o conselheiro faz. Ele traz toda a teoria, as técnicas para se apurar se houve ou não abuso da posição dominante, mas ele também se foca muito nos fatos que foram apurados durante a instrução. Então, ele constata também que, no que se refere à alavancagem, não havia provas de que a formação do pacote teria financiado os descontos oferecidos, né? E aí, com a sensatez que tem sido uma tônica nas manifestações do conselheiro Vitor, ele considerou que o período da conduta foi muito curto, foi de, se não me engano, maio a dezembro de 2019, a extensão do dano que poderia ter sido causado pela conduta, que ele entendeu que, pelos fatos apurados, que seria bastante diminuta, que existiriam para as outras credenciadoras outras formas de receita, além da antecipação de recebíveis. Então, portanto, aquele desconto dado não deveria ser considerado como um fator gerador de um prejuízo para os concorrentes, e nem seria uma causa ou um fator de efeitos exclusionários para concorrentes independentes, ou seja, aqueles concorrentes que não são verticalmente integrados com instituições financeiras. Um outro ponto que me chamou bastante atenção e que eu acho que foi bastante positivo, não só para esse caso, mas para outros, é que a mera potencialidade de efeitos negativos não deveria ser considerada uma carta branca para se declarar conduta ilícita, né? Então, ele fala um pouco desse conceito da presunção relativa de ilicitude. De qualquer forma, um ponto muito importante do voto do Vitor é ele ressalvar o quanto é importante a atenção dos players conglomerais no mercado financeiro, que o caso é um caso sensível, que as práticas poderiam ser consideradas temerárias, é a palavra que ele usa, mas que a análise fática trazida pela instrução demonstrou que os efeitos negativos não foram demonstrados, né? Mas que existe uma atenção muito importante, tanto da autoridade concorrencial quanto das autoridades regulatórias, que foram agentes fundamentais para trazer competição no mercado que há 10, 15, 20 anos atrás era francamente monopolizado. Então, ele é muito explícito nesse sentido, de que qualquer nova política comercial, sobretudo de players que detêm o poder de mercado, deve ser muito bem pensada, porque parte do pressuposto que é um mercado sensível e que as práticas podem afetar os players menores disruptivos, independentes, não verticalizados, e pode afetar também as iniciativas de inovação nesse segmento. Então, me pareceu um voto muito sensato. É uma pena que é um caso antigo, mas, enfim, que caminha finalmente para uma resolução. Vamos ver agora, parece que o último voto, e aí a gente tem a conclusão desse processo. Muito obrigado, Cris. Realmente é um caso muito interessante, que impacta toda a indústria, e vamos ver como que o tribunal vai decidir, né? Então, passando aqui para o próximo processo que ficou para a gente, o processo administrativo que eu vou comentar hoje, ele envolve uma investigação sobre um suposto cartel no mercado nacional de sal marinho, então um pouquinho menos tecnológico, financeiro que o seu, né? Mais especificamente, é um processo desmembrado do processo originário, que a gente chama comumente de processo filhote. O julgamento do processo principal também é antigo,
Cris, de maio de 2018. Então, há mais de 6 anos foi julgado o processo principal. E apenas agora o processo filhote foi finalmente julgado. A demora do caso pode ser explicada em parte, talvez, pela divergência entre a Procad e o MPF, que também refletiu em diferentes posicionamentos dos conselheiros sobre o tema discutido no caso. No julgamento, prevaleceu o voto do conselheiro Carlos Jacques, enquanto os conselheiros Gustavo Augusto e o presidente Alexandre Cordeiro ficaram vencidos. O principal tema jurídico em discussão foi a definição do marco interruptivo da prescrição intercorrente, que é o prazo dentro do qual a administração pública deve agir para evitar a perda do direito de punir as condutas ilícitas. Inicialmente, a discussão se concentrou em um tema específico, que era determinar se a Superintendência Geral havia realizado algum dos atos descritos no artigo 2º da Lei 9.873 de 1999. Essa lei e esse artigo especificamente regulam os marcos interruptivos do prazo da prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal e aí também o CAD. E aqui uma observação, uma nota minha, que não está no voto, é que a Lei 12.529, a nossa Lei de Defesa da Concorrência, traz uma regra específica sobre prescrição intercorrente, essa lei posterior, com uma redação um pouco diferente da Lei 9.873, que é discutida neste caso, nesse precedente. Então, embora seja um precedente, vai ser interessante observar como o Tribunal do CAD vai aplicar esse precedente à lei concorrencial atual e às regras de prescrição intercorrente atuais. Feita essa observação, essa nota, eu vou voltar para o caso em si. O conselheiro Carlos Jacques, com o apoio da Procad, aprofundou a análise dos marcos interruptivos da prescrição, principalmente sob a perspectiva do judiciário. Ele queria ver como o judiciário estava interpretando quais são os marcos interruptivos da prescrição. E aí a Procad examinou os precedentes, STJ e tribunais, e listou alguns exemplos dos atos que se qualificam como marcos interruptivos da prescrição, como notificação aos representados, manifestação da SG, diligências necessárias para a apuração do fato. No caso do processo filhote, o conselheiro concluiu que por pelo menos 3 anos não houve atos decisórios ou instrutórios que impulsionassem o processo à conclusão. Então, usando a jurisprudência do STJ e dos tribunais, ele falou, puxa, esse caso estaria prescrito. A conclusão lógica, então, é que o processo está prescrito, então deveria ser arquivado, certo? Errado. O conselheiro fez uma análise adicional, e aí ele utilizou os precedentes do CAD e ele argumentou que os atos instrutórios proferidos no processo originário, então no processo principal, também devem ser considerados como marcos interruptivos no processo desmembrado, já que ambos investigam a mesma infração. Então, para ele e para a maioria do tribunal, não seria necessário que esses atos fossem realizados dentro de um único processo. A Procad até discordou desse posicionamento, alegando que não havia uma relação de interdependência automática entre os dois processos, e que os atos do processo originário não tinham sido transferidos formalmente para o processo desmembrado. Entretanto, o conselheiro rejeitou essa posição e reconheceu que não houve prescrição no caso. E aí, ao final, examinando as provas, ele concluiu pela condenação do réu. Então, vale destacar que a prescrição é um tema de grande importância no direito concorrencial aqui, é uma tese de defesa relevante, e frequentemente ela gera debate sobre a melhor forma de calcular e aplicar esses prazos. E as diferentes interpretações podem variar e influenciar diretamente o desfecho dos processos, como vimos neste caso aqui. Então, é um caso muito interessante e relevante para a nossa prática. Flávio, eu passo para você para comentar o próximo caso. Obrigada, Alessandro. Eu vou comentar os embargos de declaração no âmbito do processo administrativo 08700-003699 de 2017, dígito 31. Esses embargos envolvem um processo no mercado, uma acusação de cartel no mercado de órteses, próteses e materiais médicos especiais, OPME. Esse processo especificamente é o dos estimuladores cardíacos implantáveis e itens acessórios. Só para lembrar, né, a gente já comentou aqui esse caso, né, no âmbito do julgamento dele, que foi de relatoria do conselheiro Braido, com voto vista do conselheiro Vitor Fernandes, e é um processo que foi também desmembrado em 2 processos. Então, tem o outro processo que ainda está na SG de OPME, envolvendo equipamentos médicos. Esses são os estimuladores cardíacos.
O relator dos embargos de declaração é o conselheiro Vitor também. Esse é um caso que teve condenação de algumas partes, arquivamento em relação a outras, e é um caso com leniência parcial. Até onde eu me lembro, acho que é o primeiro caso de leniência parcial julgado pelo CAD. E tiveram alguns TCCs também. As empresas que opuseram embargos foram duas, entre elas a própria leniente parcial. E todas, né, foram duas empresas e uma pessoa física, e todas as alegações em sede de embargos envolvem a contestação da dosimetria da pena e o cálculo da atualização monetária. Então, tudo relacionado à pena. Não tem nada muito assim relevante para a gente comentar, eu só gostaria de frisar aqui o pleito da leniente, né, que ela está contestando, alegando uma contradição entre a imposição da atualização monetária durante todo o período da investigação, como no sentido de que isso traria desincentivos para o acordo de lenientes. E aí o conselheiro Vitor, embora ele tenha admitido, né, todos os embargos, ele rejeitou os pleitos aqui, não havendo nenhuma contradição, omissão, obscuridade, e especificamente sobre essa questão da atualização monetária, a empresa leniente, ela traz ali como pano de fundo o próprio guia de TCCs do CAD, né, de atualização monetária. E aí o conselheiro Vitor, ele fala que, nesse caso, as situações são diferentes, até porque quem celebra um TCC, ele tem a obrigatoriedade de pagar a contribuição pecuniária assim que o TCC é homologado. E no caso de quem celebra uma leniência parcial, nesse caso, tem que aguardar, né, todo o andamento do processo até a sua conclusão, para que alguma multa possa ser cobrável, né? Então, ele diz que são situações distintas, não são comparáveis, e que o que se aplica nesse caso é o próprio guia de dosimetria de multas do CAD. E aí, acho que foi o ponto mais relevante aí do voto dele, e ele rejeita, então, o pleito da leniente, dizendo que não tem desincentivo nesse sentido, e aí rejeita os pedidos dos embargos. Ele foi acompanhado por unanimidade por todos os membros do tribunal. Eu vou passar novamente para você, Alessandro, comentar o requerimento de TCC. Legal, Flávia, muito obrigado. Eu vou comentar aqui o requerimento de TCC, mas eu acho que o TCC em si, ele é bem direto, porque teve o acordo com o CAD para interromper a conduta, fazer o pagamento da contribuição, mas eu queria focar aqui na conduta em si que estava sendo investigada, que eu acho que esse é o ponto talvez relevante do caso. Porque a conduta, como teve o acordo e era uma parte só, ela não vai ser julgada pelo tribunal para saber se era ilícito ou não, né? Aqui, o caso trata novamente da prática de imposição de valores mínimos em tabelas de honorários para arquitetos e urbanistas. E aí o CAD vê esse tabelamento como uma possível influência à conduta comercial uniforme. E aí a gente já abordou casos semelhantes em nossas plenárias comentadas ao longo deste ano. Então, para evitar repetição, eu quero destacar 2 pontos principais. Primeiro é lembrar que não há isenção antitrust para conselhos de profissão reguladas, isso é um ponto muito relevante que é trazido na discussão. O CAD tem entendido que esses conselhos, mesmo sendo entidades de direito público, estão sujeitos ao controle da lei antitrust, é isso que a nota técnica da ASG fala. E aí, embora as atividades das entidades representativas, como as de arquitetos e urbanistas, sejam respaldadas por dispositivos constitucionais e legais, elas não podem se desviar dos princípios da ordem econômica, especialmente em ações que podem levar à padronização de preços sem base legal. Então, acho que esse era o primeiro ponto que eu queria destacar do caso. O segundo ponto, que também é trazido na nota técnica da SG para o caso, indicou que o tabelamento de preços deve ser tratado como ilícito per se. Para a SG, quando conselhos profissionais, associações, sindicatos produzem, divulgam ou adotam tabelas de preços de honorários, essa
prática é vista como um ilícito por objeto, pois para a SG não há um outro propósito além da limitação ou redução da concorrência. Então fica a encargo da parte comprovar os efeitos pró-competitivos. E aí vale destacar que o CAD tem adotado uma postura bastante severa contra o tabelamento de preços, e este é mais um caso que reforça a sua atuação firme no processo que levou a um TCC. Então acho que eram esses 2 pontos que eu queria trazer para este caso julgado na última sessão. Flávia. Obrigada, Alessandro. Eu vou comentar agora o requerimento de TCC 08700 004057 de 2022, dígito 16. Esse é um requerimento apresentado no âmbito do processo de RH, né, que é envolvendo o mercado brasileiro de trabalhadores na indústria de cuidados de saúde. É um caso bem conhecido. Esse é um requerimento que foi apresentado no âmbito da Superintendência Geral. Outros requerimentos já foram apresentados nesse caso, mas a Superintendência entendeu que não era o caso de homologar esse pedido, porque ela não vislumbrou uma colaboração das partes suficiente para que fosse celebrado esse TCC. Aqui é importante lembrar que a fase no âmbito da Superintendência Geral é quem realiza a fase probatória, né, toda a instrução do processo. Então, é muito importante que o TCC apresentado perante a Superintendência pressuponha-se um certo grau de colaboração, diferente de um TCC apresentado no tribunal. Então, o presidente Alexandre Cordeiro apresentou um despacho, o despacho de número 2, no sentido de indeferir o pedido de requerimento de TCC, justamente pela inexistência de colaboração. Aí, o conselheiro Gustavo Augusto fez algumas ressalvas nesse sentido. Ele prestigia a postura do órgão de investigação, a Superintendência Geral, no sentido de que a gente não está tratando de um TCC que envolve um pagamento puro e simples, né? Ele usou o termo pay to go. É um TCC que exigiria uma colaboração efetiva. Então, ele prestigia, né, a área de investigação e ele tem uma preocupação apenas no que diz respeito à única possibilidade de apresentação de TCC, conforme previsto no artigo 85 da Lei 2.529, que ele denomina como sendo one shot. Então, ele apresenta ali uma ressalva sobre esse ponto, ele até fala que vai apresentar um voto nesse sentido, de que a negativa, ela não poderia impedir uma reavaliação de um requerimento perante o tribunal. Então, encerrada a fase de instrução, o processo sobe para o tribunal e aí, então, no tribunal, poderia se cogitar uma reavaliação de uma proposta sob a ótica apenas do pagamento, desde que seja compatível com multas futuras. Esse foi o posicionamento do conselheiro Gustavo Augusto. Mas também ele acompanhou integralmente o despacho do presidente. O conselheiro Vitor Fernandes fala da importância dessa discussão para a política de acordos. Ele fala também que a área técnica, né, que quem está à frente da investigação é a superintendência, portanto, a colaboração probatória no âmbito da superintendência é essencial. Então, ele faz toda a deferência à avaliação feita pela superintendência no sentido de indeferir o pedido desse TCC. Os demais conselheiros também acompanharam o despacho do presidente, e aí o presidente, ao final, ele fez uma ressalva sobre os comentários feitos pelo conselheiro Gustavo Augusto, envolvendo o one shot, né, que ele fala que isso precisa ser analisado com muito cuidado, porque se o tribunal passa a relativizar, né, o one shot, isso pode trazer algum prejuízo para a política de TCCs em geral, uma vez que você tentar várias negociações em várias rodadas pode ser prejudicial. Então, a parte tem que escolher o melhor momento, o momento mais oportuno,
e a colaboração que ela tem para oferecer no momento adequado, né? Então ele diz isso, que cabe à parte essa avaliação, e também que o tribunal precisa ser bastante cauteloso em aceitar um novo requerimento e tentar flexibilizar o requisito do one shot. E nesse sentido, o presidente do CAD, ele rejeitou a proposta do compromisso de cessação e foi acompanhado por unanimidade nos termos do despacho da presidência número 2. É isso. Obrigado, Flávia. Realmente muito interessante esse caso. Eu acho que o último caso para comentar aqui é um caso que envolve a alegação de 3 condutas, normalmente não examinadas pelo CAD, e aí com destaque para a sham litigation, que é onde o tribunal se aprofundou. Sham litigation como o abuso do direito de petição com finalidade anticompetitiva. O caso foi inicialmente arquivado pela Superintendência Geral, mas aí dentro do prazo o conselheiro Gustavo Augusto avocou o caso para revisão. No entanto, conforme o voto do presidente Alexandre Cordeiro, esse despacho de avocação número 27 de 2024 do conselheiro Gustavo Augusto não foi homologado por maioria do tribunal, mantendo-se o arquivamento da SG. O presidente Alexandre Cordeiro afirmou que, embora o direito de petição esteja protegido pela Constituição Federal, ele não é absoluto, sendo possível punir o sham litigation. Então, ele não excluiu a acusação de pronto. É possível ser um ilícito antitrust o sham litigation. E aí ele aplicou os testes que são geralmente utilizados nos Estados Unidos e reproduzidos em casos brasileiros, que é o teste pré, o teste POSCO e o teste de litígios fraudulentos. Vou passar rapidamente por esses testes, só para relembrar aqui. O teste pré considera se as ações judiciais são tão desprovidas de base que nenhum litigante razoável poderia esperar um resultado favorável e se essas ações foram movidas com a intenção de prejudicar um concorrente. O outro teste, o teste POSCO, é aplicado quando há uma série de ações sistemáticas reiteradas com um único objetivo, que é de criar obstáculos ao funcionamento de empresas concorrentes. E aí o terceiro teste que ele indica é o teste de litígios fraudulentos, que verifica se as ações têm o objetivo ou o resultado potencial de ferir o ambiente competitivo com argumentos sabidamente falsos. Apesar da análise desses temas, o fator decisivo não foi nenhuma aplicação desses 3 testes. Na verdade, o que, segundo o presidente, excluía a possibilidade de ser considerada uma sham litigation, é que as ações não envolviam os mesmos autores nem os mesmos réus. Inclusive, não houve prova de desconsideração de personalidade jurídica, e aí, para desconsiderar a personalidade jurídica, o presidente até mencionou o artigo 34 da lei, que estabelece os casos específicos de desconsideração, como abuso de direito e infração legal. Então, este caso traz mais um precedente para a sham litigation, que são casos não muito comuns no CAD, e, portanto, é mais um guia de como esse tipo de conduta deve ser examinada pelo tribunal e onde as partes podem cruzar a linha ou não para serem condenadas pelo CAD. Então, era isso que eu queria falar sobre o caso. Eu queria só relembrar que a gente tem alguns eventos do IBRAC. No dia 26 de agosto, a gente tem o webinar Antitrust Esportes, capitaneado pela nossa diretora de economia, Fabiana Tito. No dia 29/8, teremos o 24º Seminário de Comércio Internacional, capitaneado pelo nosso diretor de comércio internacional, Fernando Bueno. No dia 30 de agosto, a gente tem outro webinar sobre temas atuais no recall de produtos e serviços, capitaneado pela nossa diretora, Fabiola Brezegueno. Participem dos eventos do IBRAC, é muito importante, a gente conta com a participação de vocês. Cris, parceria de 12 anos juntos, muito obrigado pela participação, acrescentou muito, você tá ali em cima, para mim, é meu modelo de profissional, então foi muito bom contar com a tua participação. Imagina, Ali, é um prazer e super parabéns para vocês pela iniciativa do IBRACast. Acho que a experiência de participar é muito legal e a gente está sempre aprendendo, então eu acho que
Super parabéns para vocês, Flávia. Sempre um super prazer estar com você. Cris, amei que você participou aqui com a gente. Continua acompanhando o nosso programa regular. Pode contar comigo sempre. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.